Mas vamos falar agora da reforma tributária. Hoje é um dia super importante. Imagino que você tenha bastidores para contar para a gente, porque ontem o dia foi bastante movimentado aí em Brasília, né? Hoje me parece que vai ser o dia mais importante, é dia da votação de fato, mas parece também que a pressão dos governadores e prefeitos deu uma diminuída. Ontem o Haddad teve uma conversa com o Tarcísio e parece que essa conversa surtiu já efeito. E a gente sabe também que o próprio PL está considerando também liberar a bancada para votar, né? Que é mais um golpe em Bolsonaro. Mas conta para a gente desse bastidor e, sobretudo, dessa conversa do Haddad com o Tarcísio e o que deve acontecer hoje. Ontem a base bolsonarista digeriu bem mal essa conversa, viu? Nas redes sociais, o Tarcísio entrou para a famosa lista dos comunistas do Twitter ontem, depois de aparecer dando entrevista do lado do Haddad. Certamente também pegou esse assunto, né, Gui? Pois é, De Luca. O Tarcísio vinha com uma posição no início da semana, não de contrariedade, de não querer que a reforma tributária fosse aprovada. O que ele vinha pontuando é que ele queria que que São Paulo, né, tivesse menos perdas com ela. Bom, o que acontece agora é que ele está numa posição, em virtude do apoio explícito que ele fez e o recuo que ele fez nas ponderações que ele fazia, que ele continuou fazendo, mas ele diz, não, mas as minhas ponderações não vão ser obstáculo para eu apoiar a reforma como um todo, porque ela é algo maior do que as minhas ponderações. Essa posição dele agora é oposta à posição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro segue fazendo de tudo para que o PL, partido do Bolsonaro, lembrando que não é o partido do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicanos, o PL feche questão contra a reforma. O Bolsonaro segue empenhado nisso. Hoje haverá uma reunião no PL para tratar de outro assunto, tratar o que o partido vai fazer após a condenação do Bolsonaro e a perda dos direitos políticos dele. E o Bolsonaro deve usar essa reunião para insistir em que o partido feche questão contra. Então você tem o principal nome para suceder o Bolsonaro, o principal discípulo do Bolsonaro, defendendo a reforma tributária, alinhado com o governo Lula, e você tem o Bolsonaro no outro lado da calçada. Isso é muito significativo para essa diferença que o Tarcísio tenta costurar, tenta criar, tenta sinalizar que ele tem em relação ao ex-presidente, em relação ao seu mentor. O Tarcísio faz isso no dia a dia, em São Paulo, faz em pequenos gestos, e agora fez num grande gesto. E já está recebendo, né, De Luca, o carinho da torcida. Nas redes sociais, ele já está sendo devidamente abraçado pela torcida bolsonarista, se é que vocês me entendem. Mas esse movimento dele indo para o centro é interessante, né, Chico? Ele aparece como a principal força política para substituir o Bolsonaro na inelegibilidade. A gente ficou 2 dias sem falar, já esqueceu como fala. Mas aí ele faz esse movimento para o centro, né, também, de mostrar que é um homem do diálogo, etc. Ele está governando, ele precisa da reforma tributária, ele precisa mostrar que está fazendo coisas, que tem um bom relacionamento com o empresariado, com a produção, né, de São Paulo. Aí, então ele vai a Brasília, ele até vai lá conversar com o Bolsonaro, porque tem um agradecimento, coisa do passado e tal, mas ele aparece para foto com o Haddad, que é o grande articulador na hora H da reforma tributária. Então, tenta jogar um pouquinho ali para o bolsonarismo, nesse encontro com o Bolsonaro, mas esse encontro com o Bolsonaro não passa de uma troca de afetos ali, agradecimento. Na hora H, no que vai valer para o país, ele estava lá na foto com o Haddad. Então, por isso que revolta bastante aí o bolsonarista mais raiz. Sai ganhando, porque faz um gesto mais ao centro. Interessa muito para a imagem dele descolar mesmo do bolsonarismo. Embora tenha algumas coisas aqui, Gui, no varejo da política de São Paulo, muito bolsonaristas ainda, mas o gesto maior dele, ele quer aparecer em fotos que representam mais um cara que não é o bolsonarista raiz, que não é violento, que quer governar para valer e não ficar colado naquela velha pauta de costumes. Então, ele avança, é bom para ele, sim, politicamente, no jogo para as eleições, no jogo para governar, que é o mais importante nessa altura. A impressão que eu tenho é que o Tarcísio
ele está construindo, e a inelegibilidade do Bolsonaro vai ajudar ele nisso, porque o Bolsonaro perde muita importância, ele está construindo quase como se fosse um candidato tucano, como se ele fosse um tucano. Um tucano bem à direita, mas um tucano. Porque é claro que tem, como você falou no pequeno varejo, né, Chico, tem o nomear, acho uma rua, né, que ele nomeou com o nome do Erasmo Dias. Foi uma rua ou foi uma estação do metrô? Agora eu não lembro. E uma homenagem. Uma estação do metrô, ele colocou o Fernão Dias lá, o Bandeirante. O Fernão Dias, e o Erasmo foi uma rua, né? Foi uma rodovia interior de São Paulo. Uma rodovia, isso, uma rodovia. É claro que tem essas coisas e ele vai ter que fazer essa e várias outras coisas. Agora, eram coisas, vamos lembrar, que os tucanos também faziam. O próprio Geraldo Alckmin, ele tinha que ter acenos aqui e ali a essa direita mais estridente em vários momentos. Agora, ele tem tentado construir uma imagem de moderado. Isso é fato. E é fato também que esse diálogo que ele teve com Haddad e esse recuo que ele fez, isso é coisa de moderado, né? Isso é um fato, né? A gente não pode contornar, a gente não pode pegar os fatos e jogar pela janela. Sim. Esse diálogo é uma moderação. E isso é muito bom, né? Que o Tarcísio de Freitas se afaste cada vez mais do extremismo bolsonarista, do radicalismo bolsonarista. Ele jogue tudo isso longe dele. Ele e quanto mais pessoas puder, porque isso é bom para a democracia. É muito civilizado a gente ter isso que a gente não tinha mais no Brasil, né? De você ter dois adversários que estavam há 8 meses estavam disputando o governo de São Paulo, um agora é ministro da Fazenda, o outro é governador de São Paulo, sentaram juntos, dialogaram, chegaram a um consenso, foram para a imprensa e deram uma entrevista. Caramba, isso é difícil? Não, isso é democracia. É isso que a gente tinha perdido no Brasil. A gente tinha perdido no Brasil a capacidade de o Lula, com Serra governador, ir a São Paulo e participarem de eventos juntos no mesmo palanque. Né? Sim. A gente tinha perdido no Brasil a capacidade do Lula ir ao Rio Grande do Sul ser recebido pelo Eduardo Leite e almoçar no Eduardo Leite no Palácio Piratininga com todos os ex-governadores do Rio Grande do Sul. Então isso é muito bom, que os Bolsonaros, as Zambellis e quem mais não quiser participar da democracia fique alijado dela e de preferência com perda dos direitos políticos. E que quem queira realmente fazer política como gente grande, faça os recuos necessários, como o Tarcísio fez dessa vez, né? Não, perfeito. Essas imagens me lembram até aquelas imagens de vacinação. O Serra vacinando o Lula, sabe? Que mas políticos de um campo democrático, aquela imagem de imunização talvez esteja de volta agora em outra cena, na cena da reforma tributária, na cena do encontro de governadores no Rio Grande do Sul. Isso é muito interessante, mas e perigosíssimo para o Bolsonaro, no sentido de isolá-lo, né? de ampliar a solidão do Bolsonaro, um personagem que está lá numa sala do PL, fazendo ninguém sabe o quê, e que as pessoas visitam até por agradecer ali e tal, mas que ele não decide mais nada. E se ele perde o PL numa votação como essa, também é uma grande derrota, porque até 2 meses atrás a gente falava do Bolsonaro como um líder. Seria o líder da direita, que seria importante nas votações do Congresso, que teria voz, que teria voto no Congresso. E se vai esvaziando isso, adeus. Pelo menos no jogo político institucional de agora, né? Julho de 2023. Chico... tem um componente... Desculpe, De Luca. Não, fala, Gui, pode falar. Não, tem um componente para a gente entender. A gente não sabe exatamente como foi a conversa do Haddad com o Tarcísio. Prometo trazer isso amanhã aqui para a audiência do ICL. Mas tem um componente que a gente não pode ignorar nessa mudança de posição do Tarcísio, que aliás, 2 componentes. Um é o Republicanos, né, na figura do Marcos Pereira,
que é o presidente dos Republicanos, e o outro é o Arthur Lira. Vamos por parte. Primeiro, Republicanos. Ontem, o Republicanos participou o Marcos Pereira foi procurado por pessoas do governo, foi procurado pelo próprio Arthur Lira, com pedidos para que ele, Marcos Pereira, conseguisse que o Republicanos votasse a favor da reforma. Muito sutilmente, algo que não precisou nem ser explicitado, mas foi captado pelo Marcos Pereira, foi colocado por pessoas do governo: olha, você tem planos de se tornar presidente da Câmara. Você é um candidato à sucessão do Lira. O fato é que o governo é muito provavelmente fiel da balança dessa escolha, porque deve haver um candidato da sucessão do Lira, um candidato escolhido pelo Lira, um candidato do próprio Marcos Pereira. O governo deve desequilibrar entre um e o outro e decidir, afinal de contas, quem vai ser o eleito. No assunto mais importante economicamente para o governo, você não vai trabalhar a favor da aprovação? Né? Isso pesou. E o fator Arthur Lira também pesou. Né? O Lira jogou nessa votação, está jogando nessa votação, todas as fichas dele junto à Câmara. Ter uma aprovação consagradora disso, de preferência com o próprio PL, que a gente pode falar ainda um pouquinho, está mudando de posição e vai ser mais uma derrota para o Bolsonaro. Isso é muito importante no momento de desprestígio do Lira junto à opinião pública, né, de todas as críticas que ele vem sofrendo, as notícias relacionadas às investigações de corrupção que cercam ele. Isso é muito importante para ele nesse momento, demonstrar essa força. E isso certamente também foi um fator de pressão sobre o Tarcísio.